Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Meu nome é Vódia Ribeiro e sejam muito bem-vindos ao Mil Coisas na Decoração. No vídeo de hoje eu quero fazer com vocês um aproveitamento de latas de tinta. Eu tenho essa lata aqui que foi de material de construção, acho que... eu nem lembro direito o que era que tinha aqui, era de massa corrida. E essa outra latinha aqui era de tinta mesmo, que eu uso a tinta esmalte à base d'água. E ela fica até assim branquinha por dentro. Eu já cobri todas elas, dei uma demão da minha tinta chalk caseira. E já fiz ela aqui no canal. Se vocês quiserem eu posso deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Então a gente já vai começar o vídeo adiantando já essa parte aqui que já fizemos aqui no canal. Sim, bora pro vídeo? Eu separei aqui algumas imagens que eu imprimi, inspirações lá do Pinterest, e tem algumas máquinas de costura que eu tava querendo colocar. Tem já desenhos aqui para os projetos futuros e tinha umas máquinas assim bem vintage e eu fiquei na dúvida qual seria legal para colocar aqui. Essa também fica linda. Eu recortei essa. Vou precisar escolher uma dessas aqui, né? Se vocês pudessem me ajudar. Separei isso aqui também, que tem algumas fitas, porque aqui dentro eu quero colocar retalhos. Também para essa latinha, eu tô querendo colocar, como ela é uma latinha de tinta, eu vou furar aqui depois, porque eu quero colocar plantinha nela. Então a arte vai ser basicamente uma colagem de uma impressão que eu peguei na internet. Caso você tenha guardanapos decorados para decopagem, pode utilizar também. E eu escolhi essa máquina vintage nesse tom de verde menta bem bonito. Eu recortei a figura sempre deixando uma borda branca ao redor, do próprio papel mesmo. E eu acredito que protege mais o desenho. Eu preferi contornar com um grafite bem clarinho, porque eu tô com uma ideia de fazer uma estampa envolvendo todo o balde, tipo um xadrez, como nessa imagem que eu peguei como referência. Para a pintura, eu escolhi um tom de ocre mais claro e separei duas espessuras de pincéis bem distintas, porque eu quero alternar essas espessuras de pincéis quando estiver pintando nas listras verticais, como é o caso que eu tô fazendo agora. Perceba que onde eu demarquei a figura com grafite, eu não pinto. E isso serve para quando eu colar a imagem, ela não ficar mostrando a estampa que foi pintada na parte de baixo. Mas você também pode pintar todo o seu balde, caso você não se importe com isso, ok? Outra dica é utilizar um papel com uma gramatura maior. Aí você não terá esse problema de aparecer a estampa de baixo na imagem que fica em cima. E olha, gente, como já tá ficando lindo. Perceba que na vertical eu alternei pintando com um pincel mais fino e outro mais grosso. Já na horizontal, eu preferi usar apenas o pincel mais fino. Aí você pode soltar a criatividade e fazer a estampa que você desejar. Pode ser listras, mais finas ou mais grossas, pode ser um xadrez, pode ser um poá, as famosas bolinhas. Aproveite para você soltar a sua imaginação. Outra coisa legal que eu fiz e vale a pena falar foi que quando eu misturei os tons para dar essa cor, eu deixei ali no pratinho onde eu misturo as tintas um pouco mesclado, ou seja, eu não misturei muito bem, já para dar esse efeito de uma listra mais clara passando por cima de uma listra mais escura. E eu acho que fica um efeito bem bacana. Eu resolvi retirar essa alça do baldinho agora, porque até o momento eu não sabia o que faria na parte interna. Porque aqui, gente, as ideias vão surgindo à proporção que o projeto vai sendo executado. E eu quero colocar um tecido aí, aguardem. Chegou a hora de colar a imagem e eu fiz uma misturinha de cola branca com um pouquinho só de água, porque a cola estava bem consistente. Misturei bem e passei no balde para receber a imagem. E olha, gente, que estampa que ficou linda e única, né? Você faz uma estampa dessa e você é a única pessoa que vai ter esse desenho, essa estampa. Peguei um paninho com plástico limpo e ajudei a espalhar
trabalhar melhor essa cola por baixo da figura. Confere se ficou alguma bordinha ali sem cola e já faz os retoques que nós vamos passar para a próxima etapa. Ah, mas antes, gente, eu resolvi passar esse verniz acrílico à base d'água sobre toda a peça, na parte externa apenas, tá? Eu passei em toda a peça para impermeabilizar e facilitar a limpeza no dia a dia. Agora sim, já que terminamos a parte da pintura, vamos para a parte da costura. Eu escolhi esse tecido, que na verdade é uma malha, mas pela tonalidade dele, porque ele tem esse tom de ocre e era o único que eu tinha aqui para combinar. Mas eu acredito que vai dar certo. Primeiro, eu nivelei o tecido, já que se tratava de um retalho, medi a altura e a circunferência, né, ao redor do balde que eu iria precisar, dobrei o tecido no comprimento e passei 2 costuras, uma na vertical e outra na horizontal para formar uma espécie de saquinho. E enquanto eu costuro aqui, me conta aí nos comentários como foi o Dia das Mães de vocês. Eu realmente espero e desejo que tenha sido maravilhoso. Quem já me acompanha há mais tempo aqui no canal e nas outras redes sociais sabe que já faz 6 anos que eu perdi a minha mãe e que essa data é sempre desafiadora, né? Para quem não tem mais a sua mãezinha, não é verdade, gente? Mas sabe de uma coisa? Apesar das situações que enfrentamos, Deus, né, o nosso Pai, sempre envia alguém para confortar o nosso coração. E isso se nós estivermos atentos aos sinais. Dessa vez, né, nesse último Dia das Mães, ele usou a minha própria filha para me abençoar. Ela disse assim: mamãe, a senhora não tem mais a sua mãe, mas a senhora é mãe. Gente, era como se Deus estivesse dizendo: minha filha, seja grata pelo que você tem ou pelo que você é. E eu sinto que ser mãe da Giovana ressignifica muito essa data para mim. E eu quero falar para você que também não tem mais a sua mãe: seja grato pelo que você tem e por tudo que ela te ensinou. Foque nas coisas boas, porque a saudade sempre vai existir. Mas lembre-se que a pessoa que você se tornou veio dessa pessoa que se dedicou a cuidar de você. Seja grato. E depois de mostrar um pouco do meu Dia das Mães, como vocês viram, eu fiz questão de juntar meu pai e meus irmãos, toda a família, num almoço delicioso que todos colaboraram. Então a minha mensagem é essa: seja grato por tudo que já passou e ressignifique os novos momentos. Mas agora vamos voltar para a costura? Veja que eu dobrei a borda do saquinho para passar um elástico e costurei a parte de baixo no estilo caixinha de leite. Como essa parte vai ficar para dentro, você tanto pode deixar da forma que está, como pode cortar esse triângulo da caixinha do leite. Antes de passar o elástico na borda do saquinho, eu fiz um teste para ver se estava dando certo e ficou do jeitinho que eu estava imaginando. Depois de passar o elástico, é hora de vestir a minha lata de tinta, que agora será um porta-retalhos muito chique. Mas antes eu resolvi tirar essa dobrinha da caixinha de leite porque eu achei que iria ficar melhor. Na hora de cobrir o seu baldinho ou a sua lata de tinta, lembre sempre de colocar o avesso do tecido em contato com a parte interna da lata. Isso faz com que a parte direita do tecido, ou seja, a parte direita do saquinho, fique visível. E aí, gente, eu fiquei numa dúvida se eu deixaria essa borda acima desse detalhe do balde ou se eu deixaria cobrindo esse detalhe. Eu achei bonito das duas formas, mas acho que por enquanto eu vou deixar ele coberto. Mas se você tem um baldinho assim, saiba que você tem 2 opções de uso. E depois de limpar e decorar, é a hora da utilização. Vamos lá colocar os retalhos. Eu costumo guardar os meus retalhos, gente, geralmente por tons parecidos, sempre dentro de saquinhos transparentes. Eu acredito que facilita bastante quando a gente vai procurar. Coube esses retalhos aí, eu tenho bastante retalho ainda para organizar, mas já comecei muito animada para guardar os meus retalhos longe de malas, de caixas fechadas. Eu quero mais desses baldinhos por aqui para que eu possa organizar todos os meus retalhos. Eu falo retalho, gente, mas está incluído também todos os tecidos. Se você tem caixa, você também pode utilizar esta mesma técnica
para estar guardando os seus tecidos de forma bem organizada. Eu amei, simplesmente amei, e quero saber aí nos comentários quem vai pegar as latas de tinta ou de massa corrida para estar fazendo essa decoração aí. E guardar não apenas retalhos, tá? Mas você pode inclusive guardar pequenos objetos que ficam espalhados, até mesmo alguns brinquedos das crianças. Eu tinha outra latinha de tinta por aqui, um pouco menor, nesse formato mais convencional, né, circular, e eu resolvi também aplicar uma base com a tinta Chalk Paint caseira e utilizar a mesma técnica que eu utilizei no baldinho anterior. Então eu escolhi uma imagem bem bonita que eu retirei lá do Pinterest, colei com a cola branca e eu vou deixar o vídeo seguir com uma música bem legal para vocês irem acompanhando. Então até aqui, gente linda, todo o processo foi igual ao primeiro. A única diferença é que eu precisei unir duas cores de retalho, porque eu queria muito marrom nessa borda para combinar com o xadrez. E só tinha esse pedaço de tecido aí, mas que deu super certo e ninguém vai saber que tem junção de tecido. Só vocês que são gente linda do bem. E tá aí o resultado, gente. Eu já gostei muito, ficou lindo. E dentro eu resolvi colocar algumas das minhas ferramentas para trabalhar com porcelana fria, madeira, enfim. Eu uso essas ferramentas para o que precisar. E agora elas têm um lugar lindo na minha estante de materiais. E então, vamos conferir os detalhes dos projetos de hoje na decoração. Eu gostei muito, gente, porque além de aproveitar itens que seriam facilmente descartados, eu consegui unir beleza e funcionalidade. E olha, gente, não dá trabalho de fazer. Você usa os materiais que você tem, inclusive unindo retalhos que com certeza você tem por aí. Agora me diz aí nos comentários quem vai decorar as latas de tinta ou de material de final de obra que você tem disponível aí. Simbora colocar a mão na massa e já vou dar um spoiler aqui. Sabe aqueles baldes grandes que vem com massa corrida, material para reforma? Então, próximo à minha casa tem uma igreja que eu frequento e eles estão fazendo uma reforma e eu já garanti 2 baldes com um dos membros da igreja que conseguiu para mim. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro no coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.